Glória a Deus. Eita Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e a paz, amém? Eu me lembrei da mensagem aqui no sábado passado, né? Quando Jesus no barco estava dormindo, descansando, não é? E o ministro aqui falou do space, lembra? Da paz, não é isso? Da presença. E no fim ele perguntou: por que sois tão tímidos? Me lembrei dessa passagem. Por que na igreja somos tão tímidos? O interessante é que nesse período, né, onde as pessoas, você vê até pelas entrevistas que são dadas, pessoas estão indo para o carnaval, e muitas delas se fantasiam, não é isso? E aí a maioria delas, quando dá uma entrevista, uma coisa, ela diz: não, o que é o carnaval para você? Ela diz: é o colocar para fora, ou extravasar. Eles usam esse termo, extravasar. É tipo assim, eu ser o que eu queria ser, mas não posso. Por isso, uma fantasia. Querer incorporar algo que ela queria ser, mas que Deus não criou ela para ser. Então, no carnaval, onde você vê a falta de identidade das pessoas, porque elas precisam sair de um personagem. E aí o que eu acho interessante é que o personagem não é aquilo que ela está vestida. Personagem é o que ela passa o dia a dia. Quantos estão entendendo? Tem pessoas que são personagens o ano todo, mas no carnaval mostram quem são. Mas Deus não nos chamou para sermos personagens. Tanto é que Ele já disse qual é o nosso padrão. Qual é o nosso padrão? Sabe qual é o nosso padrão? Imagem e semelhança. Você não precisa procurar ídolos. Você não precisa botar uma fantasia para se parecer com alguém, porque você já tem um padrão. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se ele dissesse apenas sejam meus imitadores, era muita presunção, né, isso da parte dele. Mas ele diz o quê? Porque o meu padrão é Cristo. Será que hoje na sua vida você pode dizer isso? Será que hoje na sua vida você pode dizer para alguém: seja meu imitador, como eu sou de Cristo? E meus amados, minhas amadas, entendam uma coisa: o ser imitador, eu não estou falando de perfeição. Quantos estão entendendo? Porque nenhum de nós somos perfeitos em nós mesmos. Vou repetir: nenhum de nós somos perfeitos em nós mesmos. Mas você sabia que somos perfeitos? Sabe em quem? Nele. Você sabia que nós temos um pouco de dificuldade de entender isso? De aceitar que somos perfeitos? Somos perfeitos nele. Jesus é perfeito ou não? Deus é perfeito ou não? E se você é a imagem e semelhança? Com erros, com limitações, mas sempre querendo acertar. Meus amados, eu estava conversando com os pastores antes do culto, e eu disse: olha, hoje é para crente mesmo, porque, olha, não é possível não. Quem veio aqui hoje quer alguma coisa. Porque não tem como cair do paraquedas. Não, quer alguma coisa. E quem quer recebe. Quem bate, abre. Quem pede, recebe. Amém? Então eu tenho plena convicção de que Deus vai fazer uma coisa grande. Eu não sei se a roda grande vai passar pela pequena, se a pequena vai passar pela grande. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: Deus irá honrar a tua fé. Glória a Deus. Temos um tema: El Shaddai.
Que animação, viu? Meu Deus do céu. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Foi cantado aqui, eu acho lindo como o Espírito Santo faz. Eu não falei nada para o louvor, qual era o tema, não falei nada. Eles cantaram aqui. Nomes redentivos de Deus. Jeová Jireh, Jeová Rafá. El quer dizer Deus. Shaddai, Todo-Poderoso. Meus amados, nós temos que entender que Deus não é um poderoso. Ele não é um poderoso, dentre outros. Ele é o poderoso. Algumas versões dizem que Ele é o Deus de todo poder. O que é que você está precisando? Ele tem o poder para isso. Amém? Abre comigo, por favor, tua Bíblia. Vou dar uma base aqui, para a gente poder fluir em cima da palavra. Amém? Abre comigo em Gênesis 17, por favor. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Eu quero ler com vocês aqui a primeira vez que a palavra Todo-Poderoso aparece nas Escrituras. E o interessante é que você vai analisar aqui, que quem chama Deus de Todo-Poderoso, sabe quem foi? Ele mesmo. Ou seja, Deus se apresentando como tal. Você entende? Não foi ninguém que chamou Ele de Todo-Poderoso. Ele se apresentou. Amém? Acompanha comigo Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Diz assim, estou na revista atualizada, amém, mídia? Quando atingiu, na sua Bíblia está escrito Abrão, não é isso? Um A só, Abrão. Né? E tem de colocar o segundo A para ficar Abraão. Então aqui Deus estava falando com Abrão. Deus vai mudar, preste atenção. Deus vai mudar o nome de pessoas aqui hoje. Teu nome não vai mudar na carteira de identidade, mas no reino do Espírito. Preste atenção. Vai começar fases novas hoje. Novas atribuições. Coisas que você apanhou lá atrás, que não deu certo, que foi humilhado. Uma letra. Uma letra mudou a história. Abrão virou Abraão. Porque não foi o A simplesmente, não foi uma letra que foi acrescentada. Sabe o que foi acrescentado? Um propósito. Até você, entenda, até você não conhecer o seu propósito, você é Abrão. Mas chega um dia que Deus chega para você e diz, vamos mudar, bora? Vamos entrar no propósito? Agora tu és Abraão. Agora tu tens um propósito. Quem está pronto para mudar de nome hoje? Deus está ouvindo, viu? Eita, Deus bom. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Eita, Jesus. Aqui, eu acho que não tem ninguém aqui, pelo menos que eu estou vendo, que tenha mais do que isso. Então quer dizer o quê? Se ele pôde, qualquer um de nós podemos. 99 anos. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, olha quem disse, não foi Abraão que disse, foi Deus que disse. Olha a apresentação, olha a carta de recomendação de Deus para Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. No original, eu sou o El Shaddai. Você já imaginou Deus chegando para você e dizendo, eu sou? Mas sabia que Ele faz isso todo dia? Quem tem Jesus aqui? Pronto, Ele já se apresentou a você. Pensa um pouquinho, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, desceu do céu
e está aí dentro. Vamos chegar lá. E o Senhor disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Entenda, a perfeição não é nossa. A perfeição é por estar na presença. Você não entendeu, não? Deus disse: ande na minha presença e seja perfeito. A perfeição não é no homem. A perfeição não é em nós mesmos. A perfeição é andar na presença. Porque quando você anda na presença, você vai errar menos. Porque o poder que você precisa para o que for, já está presente. E aqui eu quero abrir uma ressalva aqui, um parêntese. Estamos falando de uma antiga aliança. Estamos falando de um homem que ainda estava fora do propósito, ainda era Abrão. Mesmo com 99 anos, Deus disse: tu não vai morrer sem desfrutar do melhor que eu tenho para a sua vida. Ou seja, os melhores dias da sua vida ainda estão por vir, Abrão. E por que muitas pessoas com 50, 60, 30, 20, não importa a idade, já estão como se a vida estivesse acabando? Isso aí não é para mim, isso é para os outros. Essa história de crente é muito bonitinha, mas não cabe para mim. A Bíblia é uma historinha muito bonitinha, que dá até umas novelinhas bonitas de noite. Todo mundo, né? Todo mundo maquiadinho, como se naquela época fosse assim, né? As sobrancelhas feitinhas, nas novelas, mas não é assim. Mas a palavra de Deus, ela é muito mais real, meus amados, do que essas novelas. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra Shaddai quer dizer todo poderoso, onipotente. Onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Imagine todos os poderes maiores que possa ter, não chega aos pés do poder do El Shaddai. Um Deus que sustenta o universo na palma da mão. Um Deus que conhece as estrelas, cada uma pelo nome. Como é que ela não sabe teu nome? Como é que ele não sabe teu endereço? Como é que ele não sabe o teu e-mail? Como é que ele não sabe o teu WhatsApp? E às vezes você olha: Deus não está lembrando de mim. Está lembrando tanto que ele me enviou aqui para dizer isso hoje a você. Que se ele conhece as estrelas pelo nome, imagina um filho. Uma estrela que ele não criou com as mãos, ele disse: haja. Haja, 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 mas o homem não. O homem, ele não disse haja homem. Ele, criou, pegou do pó da terra, formou. Eu sou verme, é nada. Porque Deus pegou. Temos as digitais de Deus. E ele olhou e disse: está muito pouco, eu não quero um boneco, eu não quero uma criatura, eu quero um filho. Por isso que Gênesis 2,7 diz que ele sopra o fôlego de vida. E o que estamos fazendo, meus amados, com todo esse poder? Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. E cadê o poder? O que estamos fazendo com esse poder? Eu repito, poder não é o que está lá fora, não. Poder é o que está aqui. Agora, muitas vezes, esse poder está disponível e nós não usufruímos. Não colocamos, entenda, os pré-requisitos para que esse poder seja ativado. Porque Deus não quebra princípios. Amém, meus amados? O poder está disponível, o nome de Jesus está disponível para todo aquele que crê, mas existem princípios. Lembra lá no livro de Atos? Uns rapazes foram tentar expulsar um demônio, foram humilhados, e os demônios disseram: vocês eu não conheço não.
Infelizmente, meus amados, tem muita gente dentro da igreja desse jeito. Que os demônios olham e dizem, não te conheço não. Não te conheço. Com que autoridade tu vem falar comigo? Amém? Glória a Deus. Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei. Vamos lá. Você sabe que na matemática, né, você vai dar as 4 operações, a multiplicação é a que dá um resultado maior. Não é isso? A depender dos números que estão sendo mexidos ali. Só que ele falou aqui, multiplicarei extraordinariamente. Sabe qual é o problema? A gente não se sente digno disso. Ou vê isso com uma coisa tão distante, não é comigo não. E é com quem? Ele está, eu repito, meus amados, eu sempre gosto de estar dizendo isso, porque aqui nós temos que falar, a Bíblia a gente tem que sempre lembrar o seguinte, para quem está sendo dito e para quando. Amém? Tem coisas que Abraão estava recebendo aqui, promessas que Abraão estava recebendo, na verdade era Abrão ainda, mas promessas muito superiores, nós como igreja temos disponível. Ao ponto da Bíblia dizer que as bênçãos de Abraão chegaram a mim e a você. Não foram as bênçãos de Abrão, foram as bênçãos de Abraão. Ou seja, aquele que Deus já tinha o quê? Multiplicado extraordinariamente. Me ajuda, Senhor. Versículo 2, ele diz, farei uma aliança. Você entende que nós queremos ficar com a multiplicação extraordinária, mas não queremos cumprir a aliança. O versículo é muito claro quando ele diz, eu quero fazer uma aliança. E você sabe que uma aliança é um tratado, não é assim? A aliança é um pacto. É um contrato. E todo pacto, todo contrato, ele é de quê? De mão dupla, não é assim? Eu tenho a minha parte e você tem a sua. Então, nesse pacto, nessa aliança, nesse contrato que Deus estava querendo fazer com Abraão, tinha coisas que Abraão tinha que fazer, mas tinha coisas que era para Deus fazer. Quantos entendem que Jesus, quando veio, nós entramos numa aliança? Não é verdade? Nós firmamos o quê? Você, quando aceitou Jesus, você assinou um contrato. Você assinou um pacto. Ou seja, tem a parte nossa e tem a parte de Deus. O problema é que estamos querendo, sabe o quê? A multiplicação. Mas não queremos a aliança. Olha aí, a confirmação. Chuva é bênção, meus amados. Amém? Oh. Então, quando ele diz, ele veio propor uma aliança a Abraão. Mas Deus é tão bom, meus amados, que ele já diz o que vai acontecer. Ele diz, ó, firme essa aliança comigo, que eu vou te multiplicar de forma extraordinária. O que é que Deus estava querendo fazer? Dizendo a Abraão, eu apareci para você agora para mudar a sorte da tua vida. Não, você não está entendendo não. Meu Deus, num sábado que o mundo está aí fora, brincando carnaval, e Deus está te dizendo, a mim e a você hoje, eu vim para mudar a tua sorte. Basta uma letra. Agora a decisão é nossa. Se quer continuar Abraão, ou se quer virar Abraão. Quer a multiplicação? Entre na aliança. Agora entre mesmo. Eu não posso cumprir 50% da aliança do que é da minha parte fazer. 20%, 30%, não. Ou é 100 ou nada. Porque Deus, Ele vela para cumprir a sua
palavra. Então, Deus vai olhar exatamente as cláusulas do contrato que é para Ele fazer e Ele vai cumprir todas. Mas sabe qual é o problema? Que tem algumas cláusulas da aliança que são condicionais. Depende de mim e de você. Então, se não estão acontecendo, é porque não estamos cumprindo a aliança. E está lá no contrato: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, peraí, se eu não estou comendo, ou é porque eu não estou querendo, ou é porque eu não estou ouvindo. Se é uma partícula condicional. Se quiserdes e o que é ouvir? Dar crédito, praticar. E me ouvir, comereis o melhor da terra. Você crê que Deus não mente? E por que muitas vezes não estamos comendo o melhor da terra? A resposta é simples. Ou não estamos crendo, ou não estamos ouvindo. Mas é uma boa oportunidade nessa noite de você querer e praticar. Porque não se preocupe não, que a parte de Deus Ele nunca vai deixar de fazer. A terra estava sem forma e vazia. Se parasse aí, filme de terror, não é assim? Que coisa horrível, a terra sem forma e vazia. E os filhos vão morar onde? E o plano de redenção e tudo isso, como é que vai acontecer? Mas tinha alguém, vou repetir, não era uma coisa, era alguém, era uma pessoa que estava pairando. Eu não sei, meus amados, qual é a área da tua vida hoje, ou quais são as áreas que estão sem forma e vazia. Mas uma coisa eu tenho certeza: tem uma pessoa, o Espírito Santo pairando, só esperando, sabe o quê? Um comando. E Deus disse: haja luz. Você já imaginou a expectativa que o Espírito Santo fica? Manda. Vê que interessante, nós oramos ao Pai, vê a Trindade em ação. Nós oramos ao Pai em nome do Filho, a oração chega, Deus libera, o Espírito Santo pega e faz. Todos os departamentos funcionando perfeitamente. Veja, não há discussão na Trindade. A gente não vai conseguir entender nunca com a nossa racionalidade como é que três se torna um e um se torna três. Façamos, olha que interessante, façamos. Peraí, Deus estava falando com quem? Com a serpente? Não era. Quando ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa, ele não disse a minha, a nossa. Três: Filho, Pai e Espírito Santo. Jesus veio, pagou o preço, mas já foi. Mas ele disse: eu vou enviar um igualzinho a mim, da mesma espécie. E ele não estará só com vocês, ele estará em vocês. Eu gosto, meus amados, sempre de contextualizar, porque achamos muito bonito essas histórias de Abraão, de Davi, de Isaac, de Jacó. Mas nós temos vamos dizer assim, estamos anos-luz na frente deles. Porque temos um Deus habitando em nós, dentro de nós. Aqui, veja, Abraão, versículo 4, 3. Prostou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. E aqui eu não posso deixar de abrir um parênteses aqui, para o que Deus está falando. Às vezes Deus não está falando, ou melhor, não estamos escutando, porque está faltando se prostrar. Meus amados, existe uma humilhação que ela é bíblica. A Bíblia fala: humilhai-vos, pois,
debaixo da potente mão do Senhor, que em tempo oportuno Ele vos exaltará. Tem pessoas que são tão orgulhosas que não querem se submeter nem à potente mão de Deus. Está dizendo, deixa que eu resolvo. Deus já tem muita coisa para resolver. E é. Meus amados, Deus sabia que precisaríamos dele. Tanto é que ele vai habitar em mim e você. Então não seja orgulhoso ao ponto de achar que você pode sem ele. Tem tanta gente, meus amados, que estão apanhando há tanto tempo, porque estão querendo fazer só. Mas é um dia de você dizer, Senhor, eu não aguento mais. Chega junto. E eu repito, estou batendo muito essa tecla para você entender. Estou falando de um homem, numa antiga aliança, que estava fora do seu propósito. Era Abrão ainda. Esse diálogo aqui era com Abrão. Você está entendendo, não? E o nosso diálogo aqui são com pessoas remidas pelo sangue do Cordeiro. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Jesus já foi para a cruz, já fez o sacrifício, já ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância. Veja como é diferente a situação. Mas veja como se repete as coisas hoje. Amém? Quanto a mim, versículo 4, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Para um pouquinho, meus amados. Tem coisa que Deus fala para a gente, que se você for parar e analisar naturalmente ou pela lógica, não faz sentido nenhum. Como é que Deus chega para um homem de 99 anos e diz, vai começar agora a tua vida? Como estão entendendo isso? E ele não disse pai de nação, não. Ele falou nações. Plural. Mais de uma. E sabe o que é que Deus te diz a mim e a você nessa noite? Está faltando você se prostrar para Ele te falar. Porque quando queremos estar no mesmo nível de Deus, a gente não escuta. Quando Abraão se prostrou ali, meus amados, ali foi um ato de quê? Foi um ato de rendição. Quando você se prostra a Deus, eu não estou falando aqui, meus amados, de prostração física, não. Certo? Que Deus só ouve a oração quando está de joelho. Não. Tem pessoas que estão de joelho, mas o coração está longe. Deus não ouve. A posição que Deus olha é a do coração. Mas o fato de Abraão se prostrar, ele estava querendo dizer o quê? Eu estou abrindo mão das minhas convicções, do que eu aprendi em 99 anos, para me render agora ao meu propósito que o Senhor tem para a minha vida. Será que a gente não está precisando fazer isso, não? Soltar um pouco a nossa lista de desejos, que ficamos o dia todo, está faltando isso, e dizer, Senhor, me dá a tua lista. Porque tem pessoas, meus amados, que passam a vida com a sua lista de desejos e morre sem nunca entrar nem em 10% do que Deus queria. E ali, apegado à sua lista, não abre mão. É isso que eu quero, eu vou até o fim. E ainda bota isso na culpa da fé. Eu tenho fé para realizar. Meus amados, fé não é realizar o que você quer. Fé é realizar o que Ele tem para mim e para você. Isso é fé. Fé não é realizar tudo o que deseja. Fé é muitas vezes não fazer o que você deseja. Quantos estão entendendo? É abrir mão, muitas vezes, do meu desejo, da minha vontade e do que eu acho que é prioridade, mas eu abro mão porque Deus tem outra prioridade.
E é saber que os planos dele são muito melhores, muito mais altos os pensamentos dele do que os meus. Então o que eu acho interessante é que Abraão se ajoelhou. Meus amados, aquilo era a forma dele. Cada um de nós temos uma forma, entende, de se prostrar diante de Deus. A forma dele foi essa, se ajoelhou, disse: faça em mim a tua vontade. Quando o anjo chega para Maria e anuncia que ela vai ficar grávida, foi o que ela disse: faça em mim. Eu não estou entendendo, estou parafraseando, amém? Ela disse: eu não estou entendendo é nada. Eu nunca tive com homem nenhum, mas se prostrou ao propósito. Que seja feito em mim, segundo a sua vontade. Então, meus amados, sem medo de errar, precisamos nos prostrar mais. E esse período que nós estamos agora é um período excelente para isso. Prostração. Dizer: Senhor, o que é que tu queres? Meus amados, nós temos que acabar com certos ditados que o mundo cria, e às vezes a gente, como igreja, a gente entra nessa onda, vamos dizer assim. O ano só começa depois do carnaval. Quem disse? Como se o carnaval fosse termômetro de alguma coisa. Quem disse? Quer dizer que Deus só vai agir quarta-feira que vem? E tem crente entrando nessa. Não, lá para quarta-feira eu oro, porque Deus não vai fazer nada agora. Meu Jesus Cristo. Veja como são sutis as coisas. E a gente vai entrando nisso. Vai entrando nisso. Se não tiver cuidado, começamos a pensar da mesma forma. Daqui a pouco, não, a igreja só vai abrir em março. Porque não começou. Como se Deus parasse. Deus não tira férias. Deus não dorme. Que bom, não é? Mas Deus descansou um dia. Meu Deus do céu, vamos embora. Versículo 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Eu não sei se você entende, mas aqui o verbo constituir não está no futuro. Ele não diz: te constituirei. Ele falou no passado: te constituí. Ou seja, você não pegou Deus de surpresa. O propósito já está traçado desde a barriga da sua mãe. Então, ele disse: olha, eu não te chamei para Abrão, eu te chamei para Abraão. Eu te constituí, eu não vou te constituir. Não constituirei, já foi. Você se alegra com isso ou não? O seu propósito que Deus tem para você, já foi. Deus não está ajustando rota para você, não. Não, ele não tá querendo fazer isso aqui, porque tá muito ruim para ele aqui. Eu vou ajustar, vou dar um negocinho mais leve para ele aqui. Ele vai te capacitar para fazer exatamente o que ele planejou a teu respeito. Eu estou falando de Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem o poder de fazer todas as coisas infinitamente mais do que pensamos, pedimos. Agora o poder é dele, mas a Bíblia diz que esse poder opera em quem? Em nós. Versículo 6. Far-te-ei fecundo. Veja, ele está falando para um homem que não tinha filhos. Dizer que ele ia ser fecundo já era bom, não era? Dizer que ele ia gerar já era bom, mas olha o que ele diz. Veja como Deus exagera, meus amados, no lado positivo da coisa. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Ou seja, não vai ser um filho só. Ele tinha prometido o quê? Nações. Você imagina, você ora por um filho, e aqui eu não estou falando de filho, estou falando algo que você pede a Deus, e Deus não está pensando só naquilo. Você pede a Deus
uma salinha para um negócio, Deus te dá a galeria toda. Ele queria um filho. 99 anos. Esse aí não estava esperando mais não, meus amados. Vamos ser sinceros. É aquela compra que você faz que já extraviou. Nem espera mais, não está mais nem rastreando. Aí de repente, tindom. Entrega. Eu te farei fecundo, já era ótimo. Mas extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Eu quero liberar uma palavra sobre essa igreja aqui hoje. Muitos de nós seremos levados diante de reis e governadores. Presta atenção. Mas muitos de nós também, os nossos filhos serão esses reis e esses governadores. Meu Deus do céu, você não sabe o potencial. Você não sabe o potencial da pessoa que está do seu lado aí. Aquela pessoa da tua família, você não dá nada por ela. Ou que ninguém dá, você não, você dá. Amém? Pela fé. Mas o que Deus preparou para ela é perfeito. Deus ama confundir. Entenda, não é confundir para criar problema, não. É para dizer, ei, quem sabe sou eu. De você olhar assim, dizer, dali sai nada. O filho do carpinteiro foi o salvador do mundo. Meu Deus do céu. Você não sabe aonde seu filho vai chegar. Agora, faça tudo para ele andar na presença. Andar na presença. Quantos estão entendendo o texto? A explanação do texto. Amém? Versículo 7. Veja que o 6 ele disse: farei de ti nações e reis procederão de ti. Você entende isso? Não? Seus filhos chegarão a lugares que você não chegou. Mas não é porque você foi incompetente. Não, é porque a esfera dele é outra. E eu vou dizer mais. Tem coisas que você queria muito dar ao seu filho e não conseguiu. Mas vai ser o contrário agora. Ele vai conquistar e vai te dar. Coisas que você deseja muito, vai ser o contrário. Ó. Você crê ou não assim? Ele diz: farei de ti procederão reis, de ti. Veja, de um ventre amortecido, que era o de Sara, de um homem com 99 anos, Deus disse: eu vou tirar reis daí, eu vou tirar nações. Meus amados, Deus só quer, sabe o quê? Eis-me aqui. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Ei, você que está aqui, Deus não fez uma aliança só com você não, viu? O desejo dele, ó, é que a sua família, a sua descendência, a sua parentela, ele também seja o Deus deles.
Meus amados, não tem sentido Deus querer fazer uma aliança. Nós sabemos sim, a salvação é individual, amém, é individual. Eu não posso ser salvo por outro. Mas quando Deus propõe uma aliança para mim e para você, Ele quer que todos os nossos sejam alcançados. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer a Timóteo: do que adianta salvar todos e a tua família perdida? Cuidado, ministro. Cuidado, ministro. Para não atropelar as coisas. Querer ganhar tudo e perder os que estão próximos. Tenha equilíbrio. Aleluia. Eu não posso ser uma bênção fora e ser um mau exemplo dentro de casa. Versículo 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Eu queria que você atentasse para essa parte que diz assim: dar-te-ei a tua descendência, ou seja, aos teus descendentes eu vou dar a terra das tuas peregrinações. O que é peregrinar? É você estar andando por terras que não são suas, não é assim? A Bíblia inclusive diz que daqui na terra nós somos o quê? Nós somos peregrinos, não é assim? Nós estamos de passagem, mas essa terra não é nossa. A nossa pátria não é essa. Quantos estão entendendo? Então, o povo, ele está dizendo aqui, eles vão peregrinar, mas essas terras eu vou dar à descendência de vocês. Coisas que você lutou muito, mas não conseguiu. Eu repito, Deus está reforçando. Teus filhos vão conquistar. Ou seja, a tua peregrinação não foi em vão. Cada lágrima que você derramou foi uma semente regando aquela terra. Cada sensação de frustração, de fracasso, de impotência, vai ser restituído através da tua descendência. Você crê assim? Aleluia. Grupo louvor, por favor. Apocalipse, capítulo 7, por gentileza. Apocalipse, capítulo 1, perdão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, 7. Diz assim: o próprio Jesus falando, meus amados, aqui, ele diz: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Olha Jesus falando sobre ele mesmo no versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja os extremos. Deus, quando apareceu a Moisés, quando ele apareceu a Abraão, ele disse: eu sou o Todo-Poderoso. Aqui, o próprio Jesus, falando da sua vinda, diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega, eis que venho sem demora. Quem está falando é o Todo-Poderoso. Então ele é o início, ele é o fim. Ele era, ele é e sempre será o Deus de todo o poder. Meus amados, Deus não está perdendo poder, não. Tem pessoas que às vezes acham que Deus está ficando mais fraco. Eu estou achando aí que está acontecendo muita coisa no mundo, parece que Deus está enfraquecendo. Nada sai do controle das mãos dele. Quantos estão entendendo? E eu queria encerrar lendo com vocês
Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Interessante aqui, meus amados, que a contextualização desse capítulo, Deus ele chama Moisés para ser o libertador do povo de Deus que estava preso no Egito. E como sempre, né, quando Deus dá uma missão, a gente olha assim e diz, é muito grande essa missão. Como é que eu vou ser um libertador? Muitas vezes a gente diz assim, eu não estou sendo líder nem de mim mesmo. Como é que tu vai querer que eu lidere alguma coisa? Deus ama isso. Aquele que diz, eu não quero, Deus diz, é você mesmo. Fica a dica, viu? Aí ele diz, versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ei, quantas vezes a gente responde assim a Deus, quem sou eu? Eu acho que o senhor está falando com a pessoa errada. Eu não tenho condições. Quem sou eu? Mas ei, quando Deus dá uma promessa, Ele também dá as condições para que a promessa seja cumprida. Você crê assim? Olha o diálogo continuando. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Versículo 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E por que às vezes a gente não acredita nisso, hein? Às vezes a gente está querendo receber uma palavra espetacular, fora do normal. Mas quando Deus está dizendo só assim, eu sou contigo. O que é que precisa de mais? Deus dizendo, o que é que você precisa mais? Deus dizendo, é contigo. Se Deus é contigo, se Deus é por nós, estamos querendo ver algo místico, algo extraordinário, e Deus está dizendo, vá fazer o que eu mandei, porque eu sou contigo. Ou seja, você não vai só. Aonde fores, estarei contigo. E ele disse, versículo 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão, qual é o seu nome? Não era o nome de Moisés. A pergunta era o nome de quem enviou. O que lhe direi? Somos enviados todos os dias. E as pessoas muitas vezes perguntam, quem te enviou? Às vezes não pergunta com palavras, mas com ações. Quem te enviou? Por que eu tenho que acreditar no que você está dizendo? Quem foi que te enviou? E aqui Deus responde. Versículo 14. Disse Deus a Moisés. Aí vê que tá aqui, ó. Tá vendo que está em caixa alta? Eu sou o que sou. Eu acho interessante porque aqui é Deus se definindo. Eu vou dizer que quem me enviou. Em outras palavras, Moisés está dizendo, quem és tu? Qual é a carta de apresentação? O que é que eu vou dizer lá? Quem foi que me enviou? Aí Deus diz, eu sou o que sou. Continua. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração.
Quando ele fala o Senhor, ele está falando Iavé. Iavé, o Senhor, aquele que existe, o nome próprio do único Deus verdadeiro. Então, se alguém perguntar quem te enviou, você já sabe. Você diz: eu sou filho do Eu Sou. Eu quero te dizer algo para encerrar. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor fazer. Isso não são minhas palavras. Isso foi a resposta que Deus deu a Abraão, quando ele prometeu um filho, que no ano seguinte ele ia ter um filho, e na tenda ao lado Sara riu. E a pergunta de Deus foi: por que ela está rindo? E o mesmo Deus que perguntou por que ela está rindo, ele faz outra pergunta. Ele diz: existe algo, existe alguma coisa demasiadamente difícil para eu, o Senhor, fazer? E muitos de nós estamos rindo das promessas de Deus. Eu já tenho 99, já tenho 90. E Deus está dizendo: por que está rindo? Será que existe algo que eu não possa fazer? Eu não sei se você entende, mas no reino do Espírito está tendo uma liberação aqui hoje de coisas impossíveis aos olhos humanos. Enquanto você está aqui, enquanto eu estou aqui, dedicando o nosso tempo, Deus está honrando a nossa fé. E muitos que estão aqui hoje estão na brecha de pessoas que estão lá fora. E Deus está te dizendo: eu vou honrar. Eu vou honrar essa tua posição de se colocar na brecha. E eu vou fazer com que essa brecha não prospere, por causa da tua fidelidade. Você pode ficar em pé? Não temas, eu estou contigo, diz o Senhor. Aqueles que estão lá fora, eu estou protegendo. Nenhum mal os acontecerá, porque tu estás sendo fiel à nossa aliança. E a minha parte eu estou fazendo, diz o Senhor. Não tocarão em nenhum fio de cabelo deles. Eu os trarei em segurança para os seus lares. E nesse momento eu estou trabalhando nos corações deles. Eu tenho visto as tuas lágrimas. Eu tenho visto a tua aflição. Muitas vezes dizendo a mim que não sabe mais o que fazer, não sabe mais como orar. Mas eu sou a tua força, eu sou a tua rocha, diz o Senhor. Eu sou o teu socorro bem presente na angústia. Eu sou o teu El Shaddai. Todo o poder reside em mim, diz o Senhor.
Eu estou te levando para outros níveis de fé. Mas eu preciso que tu se entregues. Tenho falado tanto contigo e tu não tem escutado a minha voz. Aguça os teus ouvidos, porque os dias são maus. Eis que estou à porta e bato, mas essa porta você precisa abrir, porque eu quero ter comunhão contigo, eu quero ceiar contigo, eu quero ter aliança contigo, uma aliança perpétua, uma aliança eterna, que não tem fim, não se acaba. Se tem alguém aqui nessa noite, você pode ter vindo por um convite de alguém, você talvez nem queria estar aqui, mas que bom que você veio. A palavra de Deus diz que ninguém vai a Deus, ninguém vai ao El Shaddai, ninguém vai ao Todo-Poderoso, se não for através do Filho dele, Jesus Cristo. Não existe outro caminho. A Bíblia não fala de que Jesus é um caminho, Ele é o caminho, não tem outro. Então, se você está aqui nessa noite e você nunca fez uma aliança com Deus, hoje é o seu dia. É a aliança mais importante da sua vida. É você dizer: sim, Jesus, eu reconheço que o Senhor veio para esse mundo, foi para aquela cruz, derramou o seu sangue por amor a mim. Então, se você está aqui nessa noite e você quer fazer essa aliança com Jesus, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam fazer essa aliança. Não deixe para outro dia, porque não sabemos se haverá um outro dia. Ou mesmo você que está afastado dos caminhos do Senhor, porque entenda que essa aliança, ela nunca vai ser quebrada por Deus. O homem é que quebra a aliança, mas Deus sempre esteve e sempre estará na mesma posição, dizendo: filho, filha, volta. Então, se você está aqui e estava afastado dos caminhos do Senhor e quer reatar essa aliança hoje, quer voltar para a casa do Pai, receber o seu anel de novo no dedo, faz um sinal que eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui. Estou lhe aguardando. Seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Você que está ao lado de alguém, pergunte a ela. Se possível, venha com ela aqui na frente.
Eu sei que tem pessoas, meus amados, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Jesus está te chamando, venha, venha. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Esse é o chamado mais importante da tua vida. Esse é o convite mais importante da tua vida. É uma aliança eterna. Nós não estamos te chamando para uma denominação. Nós estamos te chamando para o reino de Deus. Para que teu nome possa ser escrito no livro da vida. Amém. Se você assim desejar, no final do culto, nos procura aqui na frente. E eu queria, antes de passar o microfone, tem pessoas aqui que estão precisando muito. Não é pouco, não é muito. De oração. E você sabe. Porque sabe do que eu estou falando. E nós vamos ser apenas obedientes. Eu quero te dar a oportunidade de receber essa oração. Eu não vou perguntar o que é. Deus conhece a tua vida. Eu só quero liberar essa provisão na tua vida. Então você que está precisando de oração, vem aqui à frente. Não vá para casa com isso, com essa angústia, com esse sofrimento, o que seja, não importa. O El Shaddai está aqui, meus amados. O Deus de todo o poder, Ele está aqui. Não importa o que seja. Não deixa que o orgulho impeça você de receber o que Deus tem para você. Tem coisas que só Ele pode fazer. Tem coisas que só Ele pode fazer.